Aí, meu amigo concurseiro, tranquilo? Ó, beleza, temos que estudar, sempre está nos aprimorando, por quê? A prova sempre chega. A prova sempre chega aí na frente. Aqui é o professor Ivanir, eu vou trabalhar com você hoje algumas ideias de probleminhas com fração. Você tem que saber fazer as operações com fração, mas você tem que lembrar que na prova de concurso aparece também a interpretação de texto. E às vezes as questões são tão simples, tão fáceis, as pegadinhas são simples, e às vezes você piscou, perdeu a pegadinha, e aí quando na primeira leitura você perdeu a pegadinha, parece que na segunda você lê o que você leu da primeira vez e passa direto e acaba perdendo detalhes, né? Então, a ideia é fazer mais interpretação de texto nessa aula para poder resolver e ver onde é que estão as pegadinhas de prova. O que o cara coloca na prova para fazer com que você perca uma questão que às vezes você tem certeza, sai da prova e fala assim, eu acertei. E aí confere o gabarito e você errou, beleza? Primeiro que eu coloquei, olha aí na sua tela, muito simples, né? Diz assim, Pedro gasta metade do salário com moradia e 1/3 do salário com pensões. Qual a fração do salário de Pedro que resta após esses gastos? Ele gastou metade do salário com uma coisa e 1/3 do salário com pensões. Então os dois gastos são do salário. Então eu posso simplesmente somar as frações. Vamos para o quadro? Vamos para o quadro. Vamos mostrar no quadro para você como é que fica, né? Você tem que lembrar que ele falou que ele gasta 1/3 do salário com uma coisa e metade do salário com outra. Então é para você fazer 1/2 mais 1/3. É para somar as duas frações, só isso. Ah, eu não tenho que colocar um X para colocar salário. Para quê? Você vai lá só somar as duas frações para saber que fração do salário você gastou. Então você vai lá fazer 1/2 mais 1/3. Beleza, 1/2 mais 1/3, você tem que tirar o MMC, que é 6. Claro, o concurseiro prefere, eu fiz 2 vezes 3, 6. Pode ser. E daí 3 vezes 1, 3 e 2 vezes 1, 2. Ou tirou o mínimo que é 6. 6 dividido por 2 dá 3 vezes 1, 3. 6 dividido por 3 dá 2 vezes 1, 2. Perfeito. Acha 5/6. Mas lembre-se, interpretação. O que é esses 5/6? Esses 5/6 é a fração do salário que o Pedro gastou. Se essa é a fração do salário que ele gastou, mas a pergunta não era o que ele gastou, né? Ele pediu qual a fração do salário que resta após esses gastos. Então eu quero fazer 1/2 menos 5/6. Claro que se você prestar atenção que 5/6 significa que ele dividiu o salário em 6 partes e gastou 5, é porque ele ainda tem uma, né? Mas sempre que eu quero fazer isso, eu estou pedindo o complemento. E quando eu quero o complemento de uma fração, é sempre só fazer o de baixo menos o de cima. Ou a regrinha, 6 vezes 1, 6, tira 5, 1/6. Claro que se você assistiu a aula antes, eu já passei a aula de fazer essa conta rapidinho com fração. Então, como eu já passei a aula de como fazer rapidinho, eu vou fazer rapidinho, né? Então lá, 6 vezes 1, 6, tira 5, 1. Né? 1/6, ou seja, após os gastos, restou 1/6 do salário. Tranquila a questão? Fácil, fácil. Tranquila, tranquila. Eu vou fazer a segunda que já está na sua lista. Você já deve ter acompanhado ela aí. A segunda é bem fácil. A segunda ideia é parecida, porque ele fala que o Pedro gastou 1/3 do salário só. E depois dele gastar 1/3, sobrou R$ 700. Então, quer dizer, ele está trabalhando com a mesma ideia, né? Então, ele gastou 1/3 do salário e sobrou R$ 700. Peraí, mas pensa comigo essa ideia de 1/3. Vamos para lá, vamos para cá um pouco no quadro para fazer isso. Se ele gastou 1/3 do salário, é porque ele dividiu o salário em 3 partes e gastou uma. Esse 1/3 do salário é o que ele gastou. Peraí, mas se ele dividiu o salário em 3 partes e gastou uma, é porque ele ainda tem 2 dessas 3. Então, 2/3 representa a fração que sobrou depois desses gastos. Mas ele falou que sobrou R$ 700. Significa que 2/3 corresponde a R$ 700. E aí vem a ideia de como fazer essa conta. Você pode pensar no que está sendo dito, né? Porque ele falou que ele gastou 1/3 e sobrou 2/3. Então sobrou 2 partes. Se essas 2 partes que sobrou são R$ 700, cada parte era 350. Então você tem 3 partes de 350. Essa é uma maneira. Mas tem aquele que fala, professor, eu não consigo pensar dessa maneira, eu preciso fazer conta. Aí vai lá. As 2 partes que sobraram são 700. As 3 é o salário completo.
chama de x, e aí virou uma regrinha de 3, que aí você sabe fazer, porque é só multiplicar cruzado, virou uma proporção. 2vx, 2x. 3 vezes 7, 21, então dá 2.100. Vou passar o 2 dividindo, x igual a 2.100, dividido por 2, metade de 2.100, 1.050. O salário do Pedro era de R$ 1.050. Certo? Então, ou eu pensava direto lá, ele gastou 1/3, sobrou 2/3. Quer dizer que se ele gastou 1/3, sobrou 2/3, ele dividiu o salário em 3 partes, gastou uma, sobraram 2. Se 2 partes são 700, uma era 350. 3 partes de 350 também dá 1.050. Então você podia fazer pensando ou fazer fazendo a conta. Beleza? Vamos voltar lá para a tela para ver. O salário do Pedro, 1.050. Fechou? Vamos para frente. Olha só, eu coloquei o 3 e o 4 juntos para notar que sempre tem que tomar cuidado com as diferenças. Olha só o 3. Paula gasta 1/5 do salário com combustível e ainda lhe sobra 1.200. Ah, não, peraí, esse aí tá fácil igual o que eu fiz agora há pouco. Paula gasta 1/5 do salário com combustível e ainda lhe sobra 1.200. Qual o salário de Paula? Peraí, é igualzinho ao que eu acabei de fazer, só que agora em vez de gastar 1/3, gastou 1/5. E sobrou 1.200. Bom, se você raciocinar, gastou 1/5 significa dividir o salário em 5 partes, gastou uma. Quer dizer que sobraram 4. As 4 partes que sobraram são R$ 1.200. 1.200 dividido por 4 dá 300. Quer dizer que ela gastou 300. Se ela gastou 300 mais 1.200, 1.500. 1.500. Mas vamos fazer a conta no quadro, vamos lá. Eu só quis mostrar que dá para fazer a conta, só pensando dá para resolver. Mas nós vamos fazer no quadro também. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer essa questão. Por quê? Falou primeiro que Paula gastou 1/5 do salário. Se ela gastou 1/5 do salário, você escreve lá. 1/5 do salário é o que ela gastou. Quer dizer, ela dividiu o salário em 5 partes, gastou uma. Sobrou o quê? Sobrou 4 dessas 5 partes. 4/5 é o que sobrou. Se sobrou 4/5, ele disse que essas 4 partes que sobraram correspondem a R$ 1.200. Eu quero saber as 5 partes quantas são, porque eu quero saber qual é o salário inteiro. O salário inteiro são as 5 partes. Eu quero saber essas 5 partes, quanto que elas são. E aí eu venho aqui e só multiplico o cruzado. 4x é igual, 5 vezes 12 dá 60. Como tem mais 2 zeros, 6.000. Vou passar o 4 dividindo. 6.000 dividido por 4. Quando eu vou dividir por 4, eu sempre falo para os alunos que eu acho a metade e depois a metade de novo. Metade de 6.000, 3.000. Metade de 3.000, 1.500. E aí eu não preciso escrever conta, eu já sei direto a resposta, porque dividir por 4 é dividir por 2 duas vezes, que é mais rápido. Perfeito? Entenderam a ideia da questão? Não era uma questão difícil, mas era igual à anterior, a mesma ideia, né? A mesma forma de pensar. Né? Mas vamos adiante, vamos lá na tela que eu botei um mais bonito aí para você ver. Olhando aí na tela, você vai aparecer assim, o 4. Das figurinhas que eu possuía, 3/7 eu perdi. Quer dizer que esses 3/7 eu não tenho mais, certo? Eu perdi 3/7, né? E 2/5 foram dadas a meu irmão, certo? Quer dizer, 3/7 eu pedi e 2/5 eu dei ao irmão. Quer dizer, essas duas frações eu não tenho mais, certo? Perfeito? Ficando comigo 72. Quantas figurinhas eu possuía? Peraí, 3/7 das figurinhas eu perdi e 2/5 foram dadas a meu irmão. E eu fiquei com 72. Então eu preciso somar essas duas frações para saber que fração das figurinhas eu não tenho mais. Vamos para o quadro? Vamos lá. Vamos lá para o quadro. Né? Vamos olhar aqui. Tenho lá. Ele falou que 3/7 ele perdeu.
Então, esse 3/7 ele não tem mais. Só que ele também falou que 2/5 ele deu para o irmão. Então, eu vou ter que somar esses 3/7 com esses 2/5, porque essas duas frações são partes que eu não tenho mais. Então, eu vou ter que somar para saber transformar em uma fração só o que eu não tenho mais. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer mínimo útil comum ou fazer o 5 vezes o 7. Vai dar na mesma aqui, porque o 5 e o 7 são números primos, né? 5 vezes 7, 35. Era para o 7 virar 35, eu multipliquei por 5. Então, eu multiplico 3 por 5 também, que é 15. Ou vai na ideia do MMC que você aprendeu lá no ensino médio, lá no ensino fundamental, né? 35 dividido por 7 dá 5, vezes 3, 15. Mais 35 dividido por 5 dá 7, vezes 2, 14. Ou a ideia do concurseiro, né? Multiplica um pelo outro, daí faz esse vezes esse e esse vezes esse, que dá certinho. Na hora que eu for somar o 15 com o 14, vai dar 29. 29 sobre 35. Espera aí, essa fração que eu acabei de achar, que é o 29 sobre o 35, é o que eu não tenho mais. Porque eu somei a fração daquelas figurinhas que eu perdi e das que eu dei para o meu irmão. Então, eu dividi as figurinhas em 35 partes, 29 partes eu não tenho mais. Peraí, se eu dividir em 35 partes, dividir em 35. Se 29 eu não tenho mais, eu ainda tenho 6. Ué, 29 mais 6 dá o 35. Então, se eu dividir em 35... dividi em 35 montinhos para jogar bafo. Perdi 29 deles no jogo. Eu ainda tenho 6 montinhos. Isso aqui é o que sobrou. Sobrou 6 dos 35 originais. Só que aí o exercício falou que me sobraram 72 figurinhas. Quer dizer que estas 6 partes que sobraram representam 72. Eu quero saber as 35 quantos são. Morreu, agora a questão virou continha de matemática básica, que é só multiplicar, cruzar. Eu vou fazer 6 vezes x, 6x. Eu vou fazer 35 vezes 72. Eu vou lá, minha continha, vou pegar 72, vou multiplicar por 35. 5 vezes 2, 10, sobra 1. 5 vezes 7, 35, mais 1, 36. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 7, 21. Multiplicando 0, 12, vai 1, 5, 2. 2, 5, 2, 0. Achei a multiplicação. Vou passar o 6 dividindo agora. X é igual a 2,520 dividido por 6. Vou lá e vou dividir esse meu número por 6. 25 por 6 dá 4 vezes, que dá 24, sobra 1. Abaixo 2, 12 por 6 dá 2 vezes, que vai dar 12, sobra 0. Como tem um 0 para baixar, eu coloco um 0 lá. Significa que eu tinha 420 figurinhas e agora eu só tenho mais 72. Mas a pergunta era quantas figurinhas eu possuía. Então, para eu saber quantas eu possuía, eu fui na conta. Então, toma cuidado. Primeira coisa, eu somei a fração das que eu não tinha mais. Aí eu descobri que fração eu não tenho. Aí eu consegui descobrir que fração eu tenho. Sabia o que sobrou. E aí eu consegui achar o total. Montando uma regrinha de 3. Vamos voltar para a nossa tela? Vamos lá na tela. Que lá na tela eu coloquei mais um detalhe importante. Que se você olhar as próximas duas, você olha, o cara olha e fala assim, nossa, professor, são iguais? Não são. Eu vou ler as duas e a gente vai anotar primeiro a diferença entre elas. A primeira disse assim, Paulo gasta 1/6 do salário com alimentação e 3/8 do salário com moradia. E ainda lhe sobra 2.750. Perfeito. Ele gasta 1/6 do salário com uma coisa e 3/8 do salário com outra coisa. Depois, a 6. Paulo gasta 1/6 do salário com alimentação, olha lá, e 3/8 do restante com moradia. Mudou toda a conta. Então eu vou fazer os dois juntos para você ver a diferença do que acontece quando eu tenho o restante no meio da história. Geralmente o que acontece? O 5 o pessoal acerta que deu 2 frações do salário. E o 6 que falou do restante o pessoal erra.
Então eu vou mostrar a diferença entre os dois, fazendo os dois juntos no quadro. Vamos lá? Vamos fazer no quadro e eu vou mostrar a diferença na hora de resolver. Deixa eu apagar aqui o anterior. Sempre que você tem o restante numa questão, tem que tomar cuidado para não fazer besteira na hora de resolver. Então, primeiro passo, eu vou resolver a primeira. A primeira não tinha nada de restante, ele gastava 1/6 do salário com uma coisa e 3/8 com outra. Então, vou botar lá 1/6 mais 3/8. Por quê? Eu quero saber quantos são os gastos, porque isso aqui é o que ele gastou do salário. Para fazer a conta aqui, vou tirar o MMC. O mínimo múltiplo comum entre 6 e 8 é 24. Né? Quando eu tiro o MMC, eu vou direto lá. O maior é 8. 8 é divisível por 6? Não. Então, vou pegar o dobro de 8. O dobro de 8 é 16. 16 está na tábua do 6? Não. Então, vou pegar o triplo de 8. 3 vezes 8 é 24. 24 está na tábua do 6? Tá. Achei o mínimo. Eu faço dessa maneira para fazer mais rápido. Claro que eu estou falando que eu faço mentalmente rápido, né? Ou você pode fazer fatorando. Pega o 6 e o 8, vai lá, fatora, que você também vai chegar fazendo o mínimo da forma tradicional. Não tem problema, também chega na resposta. 24 dividido por 6 vai dar 4 vezes 1, 4. Mais 24 dividido por 8 dá 3 vezes 3, 9. Somando eu tenho 13 sobre 24. Eu acabei de achar que fração do salário eu gastei, ou no caso o Paulo gastou. É a fração do salário... Opa, tá vivo o meu apagador. É a fração do salário que ele gastou. Quer dizer, ele dividiu o salário em 24 partes e gastou 13. Peraí, se eu dividir em 24 partes, gastei 13, quantas eu ainda tenho? Peraí, se eu gastei 13, para gastar as 24 ainda faltam 11. Quer dizer que essas 11 partes é o que sobrou. Peraí, mas ele falou que essas 11 partes que sobrou representam R$ 2.750. Então, sobraram R$ 2.750. E as 24, que é o salário inteiro, eu quero saber quanto é. Então, essa é a ideia que você tem que montar. Então, eu tento... eu poderia, por exemplo, dividir o número por 11, mas eu gosto de fazer assim, porque o concurseiro, às vezes, tem... eu prefiro montar a regrinha de 3, que daí eu sei o que eu estou fazendo. Né? E aí, agora aqui, quando eu achar o valor do x, eu vou ter a resposta. Então, vamos aqui multiplicar cruzado. 11x é igual a 24 vezes 2.750. Uma coisa que eu falo para os alunos é que você, antes de multiplicar, poderia passar o 11 dividindo. E aí você ia ter 24 vezes 2.750 dividido por 11. Eu tenho uma conta de vezes aqui. Então eu posso ver se algum deles é divisível por 11 antes de multiplicar. E aí eu facilito a minha conta. Eu sei que o 24 não está na tabada do 11, mas esse aqui pode estar. E aí eu vou lá para o meu rascunho, vou fazer aqui na frente e vou dividir. Vou pegar o 2.750 e vou dividir por 11. Vai dar 2 vezes, que dá 22, vai sobrar 5, abaixa o 5. Vai dar 5, que vai dar 55, sobra 0. Abaixa o 0, coloca o 0, 250. Então, eu posso dizer que este cara aqui, dividido por esse, dá 250. Então, para achar o meu valor do x, basta fazer 24 vezes 250. Que você pode saber de cor, porque 24 vezes 25 dá 600. Mais o 0, 6.000. Eu não sei de cor. Então, você vai lá e faz 250 vezes 24. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 5, 20. Sobra 2. 4 vezes 2, 8. Com 2, 10. E o dobro de 250 é 500. Na hora que você vai somar, vai dar lá os 6.000. Quer dizer, neste exemplo, nesse primeiro, o salário do Paulo é de 6.000. Vou fazer, esse era o exercício número 5, era o quinto. Vou fazer o número 6, porque o número 6, o que restava do salário era a mesma coisa, e aparentemente ele gastou as mesmas frações, mas não foi. Por quê? Porque tinha uma pegadinha na questão. Vamos acompanhar aqui para fazer o próximo. A pegadinha da questão era que, primeiro, ele gastou 1/6 do salário, mas o segundo gasto não foi 3/8 do salário,
foi 3/8 de quem? Do que sobrou depois que eu gastei 1/6. Então, se eu dividir o salário em 6 partes e gastei uma, eu ainda tinha 5/6. Então, eu estou achando 3/8 de 5/6. Não é mais 3/8 do salário. Por isso, eu não posso somar 1/6 com 3/8. Mas aquele que soma acha que o problema é igual ao que eu acabei de fazer e perde a questão. Aí, aqui eu vou ter 1/6 mais o D em matemática significa multiplique. Eu vou multiplicar. Se eu vou multiplicar, 3 vezes 5 dá 15. E 8 vezes 6 dá 48. Eu vou ter que somar 1/6 com 15 sobre 48. 6 está na tabuada do... 48 está na tabuada do 6? Tá. Então eu posso tirar o mínimo, que é o próprio 48. 48 dividido por 6 dá 8. Vezes 1, 8. Mais 48, 41 dá 15. Se eu for somar o 8 com o 15, eu vou ter 23. 23 sobre 48. Este 23 sobre 48 aqui é a fração do salário que ele gastou. Porque aqui era o que ele gastou e aqui também 3/8 de 5/6 é o que ele gastou. Significa que ele gastou, dividiu o salário em 48 partes e gastou 23. Diferente de lá que ele tinha gastado, dividido em 24 e gastado 13. Dá outra resposta. Aí aqui, se ele dividiu em 48 e gastou 23, quantas das 48 ele ainda tem? É só fazer 48 menos 23, quer dizer que ele ainda tem 25. Ou ele ainda tem mais da metade, né? Mais da metade e sobrou quanto para ele? 2.750. Você viu que esse cara aqui ganha menos do que o outro Paulo, né? Porque ele gastou menos sobrou mais da metade, não vai dar 6 mil como deu o outro. Mas vamos lá, para terminar a conta, agora vem a parte fácil, que é multiplicar cruzado. 25x é igual a 48 vezes 2.750. Eu vou passar o 25 dividindo antes de eu multiplicar. 48 vezes 2.750 dividido por 25. Eu vou verificar se... O 48 eu sei que não está na tabela do 25, porque o dobro de 25 já é 50. Então eu vou verificar se o 2.750 divisível por 25. Aí eu vou lá. 2.750, eu vou dividir ele por 25. Tranquilo? Vai dar uma vezes 25 dá 25, vai sobrar 2. Abaixo 5, vai dar uma vez de novo. Vai dar 25, vai sobrar 0, tem um 0 para baixar, acrescenta um 0. Ou seja, esse cara dividido por esse dá 110. O salário dele é 48 vezes 110. Perfeito? Vamos lá multiplicar 48 por 110. 110 já está aqui, vou multiplicar por 48. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 1, 8. 8 vezes 1, 8. 4 vezes 0, 0. 4 vezes 0, 4. 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1, 4. 0, 8, 12, vai 1, 5. Esse Paulo aqui ganha 5.280. Ou seja, ele ganha menos do que o outro. As frações estavam iguais. Os números estavam igual do que sobrou. Mas na interpretação de texto eu tinha uma diferença que às vezes faz com que você perca a questão. Beleza? Vamos voltar para a tela. Se você olhar na tela, o 5 e o 6 eram perguntas que pareciam iguais e não eram. E eu fui lá e coloquei mais 2, o 7 e o 8. De novo, que é para ver se a gente pegou a ideia. Olha só, o 7 diz: Mateus gasta 1/4 do seu salário com alimentação e 2/5 de seu salário. Opa, o 1/4 era de seu salário e o 2/5 era de seu salário. Com moradia ainda sobra R$ 1.890. Qual é o salário de Mateus? Aí olha o 8. Mateus gasta 1/4 do salário com alimentação e 2/5 do restante com moradia e ainda lhe sobra 1.890. Você acha que os dois problemas são iguais? E não são. Vamos resolver os dois de novo? Vamos lá para o quadro, vamos fazer os dois, né? Vou fazer exemplo do que eu fiz os últimos dois. Vou fazer os dois na sequência para mostrar o quão cuidado você tem que tomar com a interpretação de texto. Porque as frações são as mesmas nos dois problemas,
só que as frações não são do mesmo valor. Um era a fração de salário, as duas frações eram do salário, e um tinha a fração do salário e fração do restante. E aí eu tenho que transformar tudo em fração do salário, beleza? Vamos lá primeiro para a primeira questão. A primeira, ele falou que gastava 1/4 do salário com alimentação e 2/5 com moradia. Mas os 2/5 também eram do salário. Então eu vou lá, vou somar o 1/4 com o 2/5 para saber o que ele gasta, porque isso são os gastos. Perfeito? Eu vou tirar o mínimo, que é 20. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1, 5. 20 dividido por 5 dá 4, vezes 2, 8. Ou, como o concurseiro prefere, eu fiz 4 vezes 5, daí fiz esse vezes esse e esse vezes esse. Dá igualzinho. 5 mais 8 dá 13 de 20. Quer dizer que ele dividiu o salário em 20 partes e gastou 13. Se ele dividiu em 20 partes e gastou 13, quantas ele ainda tem? Isso aqui é o que foi gasto. Eu quero saber o que sobrou. O que sobrou? Espera aí, das 20 partes, se eu gastei 13, eu ainda tenho 7. E essas 7 que eu ainda tenho, ele disse que são R$ 1.890. R$ 1.890 são as 7 partes que ele ainda tem. Eu quero saber quanto era o salário inteiro, quanto eram as 20 partes. E aí eu vou aqui e multiplico o cruzado. Eu vou fazer 7x é igual 20 vezes 1.890. Eu vou passar o 7 dividindo, 20 vezes 1.890 dividido por 7. Em geral, questões de concurso gostam de colocar valores exatos, né? E eu sei que 20 não é divisível por 7, o 21 é. Então, provavelmente aquele é. Eu vou dividir, vou aqui para o meu rascunho para fazer 1.890, vou dividir por 7. 18 por 7 vai dar 2 vezes, que vai dar 14 e vão sobrar 4. Quando eu abaixo 9, eu sei que 49 por 7 é 7. Dá 49, zerou, tem um 0 para baixar, põe 0 lá. Eu sei que este cara dividido por esse dá 270. Agora, para achar o salário, tá moleza. 20 vezes... O dobro de 27 é 54. Tem um 0 do 270, um 0 do 20, coloca 2 zeros. O salário do Matheus era 5.400 na primeira opção. Mas vamos para a segunda. Na segunda opção, ele falou que 1/4 era do salário, só que o 2/5 não era do salário. O 2/5 era do que sobrou depois do primeiro gasto. Quando eu dividi em 4 partes, gastei uma, me sobraram 3/4. Então é 2/5 de 3/4. D em matemática é vezes, então na realidade é 1/4 mais 4 vezes 5, 20, 2 vezes 3, 6. Olha que mudança. Não era 2/5, é 6/20. Agora, para somar, o meu mínimo é o 20. 20 dividido por 4 dá 5, vezes 1, 5. Lá já era 20 o denominador, é só repetir o 6. 11/20. Isso aqui significa a fração que ele gastou. Desculpa aí. Gastou, quer dizer, ele dividiu em 20 partes e gastou 11. Se das 20 partes ele gastou 11, ele ainda tem 9. 11 mais 9 que dá. Sobraram 9. Isso é o que sobrou. Sobrou 9 das 20. Só que ele disse que sobraram R$ 1.890. As 9 partes são 1.890 sobre x. Beleza? Agora é só matemática básica, multiplicar cruzado. 9x é igual 20 vezes 1.890. Vou passar o 9 dividindo. X é igual a 20 vezes 1.890 dividido por 9. Eu sei que o 20 não está na tabuada do 9, mas lá deve... Lá tá, olha lá. 18 não é 2 vezes 9? Ia lá, então 1.800 por 9 ia dar 200. 90 por 9 ia dar 10, 210. Eu sei que esta divisão aqui vai dar 210. Posso fazer a conta normal, tranquilo, vai dar 210. Quer dizer que sobrou quem? 20 vezes 210. Eu sei o dobro de 21. O dobro de 21 é 42. Um zero desse,
4.200 era o salário do Matheus neste problema 8. No anterior era 5.400. Olha a diferença. As frações eram as mesmas, então eu preciso tomar cuidado. Vamos voltar para a tela? Se você voltar para a tela, vai notar que eu coloquei mais um probleminha para tentar mudar e para ver o que tem de diferente. Tem diferentes na hora da resolução e eu preciso saber mexer com as diferentes formas. O próximo está aí. De um total de 180 candidatos, 2/5 estudam inglês, 2/9 estudam francês, 1/3 estuda espanhol e o restante estuda alemão. O número de candidatos que estuda alemão. Opa! Agora tá fácil. Vamos voltar para o quadro. É porque agora ele deu o total, então eu sei de que número eu estou tirando a fração. Então agora ficou bem mais fácil. Porque ele disse que o meu total eram 180 candidatos, né? 180 candidatos, está lá, 180 é o total. Como 180 é meu total, ele falou que 2/5 estudam inglês. Então eu vou achar 2/5 de 180, que é a mesma coisa que 2 vezes 180 dividido por 5. 2 vezes 180 é o dobro de 180, 360 dividido por 5. Eu já falei algumas vezes, gosto de repetir, que a divisão por 5 é fácil. Se o número termina em 0, é cortar o 0 e dobrar o número. O dobro de 36 é 72. Aí eu posso fazer a divisão normal, mas se o número termina em 0 e eu vou dividir por 5, é só cortar um 0 e dobrar o número. 72 estudam inglês. Aí ele continuou e ele disse que 2/9 dos candidatos estudam francês. Aí eu tenho que achar 2/9 de 180, porque ele falou 2/9 dos candidatos, então é dos 180 no iniciais. Mesma coisa, é para fazer 2 vezes 180 e dividir por 9. Só que nesse caso eu acho mais fácil você notar que 18 está na tabela 9. Esse dividido por esse dá 20. 20 vezes 2, 40. Tem 40 que estudam francês. Mas ainda tem mais uma fração que ele usou, que era 1/3. E 1/3 que estuda espanhol. Então, 1/3 de 180, porque ele falou 1/3 dos candidatos. Fazer 1/3 é fazer 1 vezes 180 e dividir por 3. Na prática, dividir por 3, né? 180 dividido por 3, 60. 60 estudam espanhol. Então eu vou somar agora. Os que estudam inglês, francês e espanhol somados é 60 mais 40 mais 72. Mas é que 60 mais 40 dá 100. Mais 72, eu tenho 172 estudando esses 3 idiomas. Só que ele falou que o restante estuda alemão. Mas o total eram 180. Então é só fazer 180 menos 172, que é óbvio que vai dar 8. Então eu tenho 8 estudando alemão. A questão estava fácil, por quê? Porque deu fração. Se você voltar para a tela, vai notar lá que tem o 8 lá na letra C. 8 estudando alemão. Acabou a questão, estava tranquila. Perfeito? A ideia foi mostrar para você que tem que ter interpretação de texto. Não basta só saber olhar os números, tem que ler também o que está acontecendo. Espero ter ajudado você e aguardo você numa próxima oportunidade. Até mais.